Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos bater um papo aqui. Eu estou há um tempão querendo fazer esse vídeo, daqui meu depoimento, minha troca, mudança de marca de carro, né? Por que eu mudei? Muitos vão falar, meu, que loucura você fez, né? Por que você fez isso e assim por diante? Mas foi quase que inevitável, tá? Enfim, existe uma mística, existe talvez um preconceito, né, contra a indústria chinesa, contra os carros chineses. Eu também tinha, né, que se criou isso no Brasil. Eu também tinha essa não predisposição, né, mas tinha era contra a predisposição, porque se criou isso aqui. Mas eu comecei a ver muito esse negócio do aval chegando, da GWM chegando aqui no Brasil. E comecei a me interessar demais, né? Até porque eu estava já no pensamento de mudar para um carro até elétrico. Nem pensava num híbrido, eu estava no elétrico, 100% elétrico, né? Enfim, virou fato do carro que eu estava, que era um Audi, modelo Q3, né? O último aí do mercado. E o carro é muito bom. Eu não posso falar que o carro é ruim, não, porque o carro é bom pra caramba, tá? O carro tem um motor de 240 cavalos. Ele velocidade máxima a 230 km/h, se não me engano, tá? Tem um conforto invejável. Aliás, sempre que eu estive com o carro, eu acho que o ponto mais forte dele é o conforto, tá? Até em termos de dirigibilidade, é muito macio de você guiar. Algumas situações de cidade, alguns buracos, você sente um pouco o seu alavanco, você sente, de fato, não vou falar que não, mas na estrada ou numa boa planagem, aí, um bom asfalto, ele anda muito bem no conforto invejável, pode-se dizer assim, tá? Só que eu estava um ano com um carro só, com esse carro, esse último, e já olhando aí os elétricos. Quando surgiu aí a proposta da Haval, o Haval, no meu caso, eu gostei muito do GT, né, HC GT, mas sempre a gente tem aquele pé atrás, né? Um belo dia eu fui para São Paulo, sabia que tinha uma GWM lá, e falei, vou passar para ver esse carro. Mas sinceramente, eu não esperava muito não. Porque quando você vê os vídeos do carro na internet, no YouTube, você começa a pesquisar, o carro não parece tão grande quanto ele é de fato. O carro parece um SUV médio nos vídeos. O carro pessoalmente é muito maior do que você, talvez que nunca tenha visto o carro, imagine. Enfim, fui para São Paulo, eu ia num evento com a minha esposa, passei na GWM um pouco antes do evento, que era caminho, e quando eu cheguei lá me surpreendi. De cara, já colocando a Q3 do lado do GWM, tinha uma diferença enorme de tamanho. O GWM, no caso do GT, os outros também, é o porte de uma BMW do X6 quase, tá? Se não for X6, é quase uma X6, é bem grande. O Audi ficava pequeno do lado dele, mas isso era de menos, nem era o mais importante. Eu me surpreendi mais ainda quando a minha mulher, que não é fã de carro, nada disso, entrou no GWM e praticamente se apaixonou também pelo carro. Da parte interna, porque ele é muito confortável. Ele é premium, é um carro totalmente premium por dentro, tá? E grande, espaçoso. A parte de trás então é absurda. A parte de trás do Audi, no caso, era muito apertada. A GWM é muito tranquila de se ficar, né, se permanecer sem ter que dobrar a perna, nada disso, tá? Enfim, cheguei cético na GWM e saí bem surpreso. Tanto é que o evento que eu fui após, que era o aniversário de um amigo, eu comentei com todos sobre o que eu tinha visto ali, essa nova empresa que está chegando no Brasil, que chegou no Brasil já, que é a GWM junto com a Haval, né? Com a marca Haval, o produto Haval, seja como for. Bom, a partir dali eu comecei a mensurar realmente trocar o Audi, o Q3 no caso, pela GWM, pelo Haval GT no caso também. E aí comecei a estudar cada vez mais vídeos, ver muito vídeo deles na internet e tal, né? Fiz um pequeno test drive lá em São Paulo, uma volta curta, até com medo um pouco por causa da potência do carro, que é muito grande, né? E resolvi então anunciar meu carro para venda.
coisa que foi muito difícil. Fiquei 2 meses para vender. E outro fato que me surpreendeu foi, eu vejo na internet muita gente comentando de fui na JWM X, Y, Z e de repente fui mal atendido, né? E alguns vão em outras e são bem atendidos. Aconteceu a mesma coisa comigo. Na verdade, eu fui bem atendido por todos os lugares que eu fui, na verdade. Ou que eu liguei, passei em São Paulo, praticamente em São Paulo, em Santos também, depois Baixada Santista. Mas existe uma diferença enorme de uma JWM para outra, até porque a JWM se popularizou no Brasil e grupos assumiram, né, a JWM. Então, por exemplo, a Baixada Santista é o Grupo Toriba, que assumiu a JWM aqui em Santos. Em São Paulo já é um outro grupo, né, o pessoal da Alta, lá, da JWM. Enfim, quando eu levei meu carro em São Paulo a primeira vez, eu perguntei para o vendedor se ele vai fazer a avaliação do meu carro, quanto é que valia o meu carro, quanto é que eles dariam no meu carro. E ele não quis nem olhar, praticamente. Ele falou, olha, não compensa. Tenta vender no particular, compensa mais, lógico, eu sei disso. Mas não compensa, a gente vai acabar te dando muito pouco. Ok, foi isso que eu fiz. Fui no particular, anunciei em vários lugares e tal. E as propostas eram sempre muito aquém do que eu esperava. Ou por trocas, por apartamentos, por terrenos, algo que não me interessava no momento. Várias lojas me ligaram, dando propostas, mas também muito aquém do que eu aguardava. E pasmem, a loja que me deu menos valor do meu carro, eu fiquei até meio chateado, decepcionado, que eu liguei a perguntar, vocês comprariam meu carro aí de volta? Foi a Audi. A Audi aqui da Baixada Santista, quando eu liguei para eles perguntar se, tô querendo vender meu carro, mas por que aquela coisa de sempre? Mas a gente compra o meu carro, tá bom, faz a avaliação. Foi a mais baixa de todas. Eu dei vontade de rir, praticamente, quando a moça me passou o valor, tá? Então, eu estou comentando isso por quê? Porque eu vi muita gente falando que o carro chinês desvaloriza, o pessoal depois dá pouco para o carro chinês. Toda marca desvaloriza. E, sinceramente, a que mais valorizou o meu próprio carro, a própria marca, foi a própria Audi. Quando eu fui vender o Audi, o próprio Audi não deu valor para o carro dele, que ele construiu. As lojas de rua me deram mais. Os particulares, lógico, me deram mais. Mesmo dando aquém do que eu queria, né? E, pasmem de novo. No final das contas, abriu a JWM Baixada Santista, abriu aqui um Grupo Toriba. E eu levei, logo que eu vi que abriu aqui, eu fui lá de novo ver o carro, eu estava querendo realmente trocar o carro. E eles me fizeram uma oferta muito boa no meu carro. Não, é claro que não foi através da FIP, né? Difícil ser, foi bem abaixo pela FIP. Mas foi muito melhor que a da própria Audi. Foi melhor que a das lojas que compram o teu carro na hora que você quiser. E foi, talvez, não foi o preço no usuário final, mas foi um preço justo, pode-se dizer assim. E aí eu fechei negócio com eles, com a Toriba aqui da Baixada Santista. Um preço justo. Então, o que eu quero mostrar é, enquanto uma JWM de um grupo não quer nem ver teu carro, a outra vê teu carro e avalia de um preço justo. Então, cuidado aonde você vai, né? É importante pesquisar sempre, tá? Mas vamos lá. Por que eu troquei o carro de fato? O que me fez sair do Audi Q3, no caso do Q3, e ir para a JWM, para o Raval GT, né? Isso que é o mais importante. Antes que vocês se chamem de maluco, deve ter alguém me chamando de maluco aí, com certeza agora. Mas são fatos, né? São místicas que a gente tira e a gente tem que testar e ver o que vai acontecer. E são muitos pontos de diferencial que o Raval trouxe, que o chinês trouxe, muita gente prefere chamar assim, e que você não encontra, pelo menos não nesse modelo do Audi Q3. E eu vou te citar alguns que eu lembrar aqui, e acredite, são muitos, onde fica impossível você não querer trocar, você não avaliar, até porque os preços são muito idênticos. A Audi é até um pouco mais cara que o Raval GT, né? Vale até um pouco mais o valor da FIP do mercado. E é impressionante, porque ela tem muito menos componentes, muito menos, não são poucos. Eu vou tentar lembrar aqui todos, e eu sei que vou esquecer de algum, tá? Então, quando você começa a comparar isso, você fala, gente, eu tô de repente rasgando dinheiro, né? Por que eu não pego esse carro por causa de uma marca, por causa de um logotipo, né? Seja ele de qualquer carro premium, por causa de status. Eu vi muita gente falando aqui na internet também que muita gente não troca por causa de status, né?
opinião de cada um, né? Eu prefiro ter um carro que me dê prazer de dirigir e tenha muita opção, muita tecnologia. E foi isso que eu encontrei na Raval. E tem outros carros também que também tem tudo isso que a Raval tem. Talvez nem tudo, né? Mas tem muita coisa que tem. Só que custam 600 mil, 700 mil. Totalmente inviável, né? Pelo menos para mim é inviável. Eu não consigo pagar isso num carro, né? Agora o Raval tem um preço, com o que ele traz, muito bom. Porque se fosse o mesmo carro, acredito eu, e como é, às vezes, né? De uma marca Mercedes, de uma marca BMW ou Audi, seria o dobro do preço. Se existir esse carro, tá? A Mercedes eu acho que tem, bem parecido, mas é muito mais caro. Pelo que ele apresenta, é absurdo. Eu vou aqui lembrar de cara algumas coisas que eu achei no Raval que eu não achei não tinha no Audi, me fez a diferença. A primeira e mais importante, muita gente acha que não é relevante, mas para mim sempre foi. Eu vi alguns comentários de outros vídeos no YouTube falando, o pessoal que tem carro premium não pensa nisso. Mas pensa, pelo menos eu penso, é o consumo, tá? Os carros premium das linhas mais conhecidas, por dizer assim, costumam beber muito. E no caso, o Q3 estava consumindo 5 km por litro na cidade. E 11 na estrada, mais ou menos. Então começou a me incomodar. Toda semana tem que parar no posto de gasolina. Porque eu ando muito mais na cidade. Né? Toda semana, de fato. Tá? O consumo dele bebe muito. Claro, tem motor a combustão. Né? 250 cavalos. É um motor potente para a categoria. É pesado. Consome muito. Só que aí você começa a olhar o chinês, que nem é totalmente elétrico, é híbrido. Mas somente no modo elétrico ele anda 130 km só no elétrico. E que me tem 393 cavalos de potência. E que me faz aí 20 e pouco no combinado. 17, 16 só na gasolina. Não dá para comparar. Né? Não dá para comparar. Que me anda 1.050 km sem ter que botar gasolina ou eletricidade. Eu estou com o carro há alguns dias, eu até agora não parei, não pisei num posto de gasolina. Tá? E não sei quando vou parar. Talvez nem pare esse mês. Eu acho que não vou entrar, dentro de um mês não vou nem entrar no posto de gasolina, acredito eu. Mas eu vou falar isso para vocês mais tarde. Enfim, pontos diferenciais, tá? Que me fizeram realmente trocar, não tem como. Porque para mim o status não é importante, tá? Legal ter carro premium, mas o status não é importante. O status é legal você sentir tesão do carro, né? A palavra é essa. Economia, né? Você pode usar só elétrico na cidade tranquilamente, se você quiser. Você nem pensa em pôr gasolina também. Você pode usar só elétrico. Economia. Autonomia é muito maior. Combinado dá 20 e pouco, mais ou menos, no combinado. Se usar só um, só outro é 17, 16, 15, enfim. Tá? Ela tem a vantagem de colocar só elétrico, se você quiser, e impostos que abastece de graça. Tem vários aí de graça também. É uma outra coisa, mas não vou nem entrar nesse mérito. Tá? Então, economia. Motorização, combinado 393 cavalos no GT. 0 a 100 em 4,8 segundos. Combinado, tá? Elétrico, mas negócio é o que ele usa normalmente, tá? Enquanto o Audi tinha 240. O Audi era 0 a 100 em 7,8 segundos. O GT é 4,8, tá? E a patada do elétrico, gente, eu nunca tinha dirigido elétrico. É absurdo. A sensação de resposta instantânea é absurda. É muito boa, tá? 2 pontos. Terceiro, vamos lá. Head-up display. O Q3 não tinha, esse tem. Dá para explicar aquela telinha no vidro, né? Que você vê tudo ali, é bem bacana, tá? Quarto, leitor de placa. Ou seja, eu li a placa da via, da estrada e te avisa, ó, aqui a máxima é isso, 50, 60, 100. E te bipa quando você passa dessa velocidade. Quinto, assistente de direção, o ADAS 2.0, 2, que todo mundo fala que é bom, famosíssimo, bom pra caramba. Bom demais, vocês não têm ideia do que é isso. Tá? Ele, além de te guiar, né, na estrada, quando nas vias, ele faz curva também e reduz na curva se você quiser. É o ADAS 2.0, segundo eles aí é bem melhor que o que tem no Brasil, que é 1.0, e o Q3 também não tinha. Sexto, assistente de freio, né, que está embutido nisso também, freio frontal, freio lateral, atrás, se alguém vier, enfim, ele freia sozinho,
tá? Você pode habilitar e precisar quando você quiser. Sétimo, estacionamento. Estaciona sozinho o carro, tanto em vaga de frente quanto em vaga de lado. E pasmem, é perfeito. Eu tive uma Mercedes também, já que fazia a mesma coisa, só que vira e mexe ela rasgava a roda, rapava a roda na guia. Esse carro não faz isso. É perfeito. A tua guia pode estar disforme ou incorreta, que as câmeras dele não deixam bater. O mais legal ainda é que ele te mostra os centímetros que se você está fazendo manual, parado manual, mas ligar o 3D, a câmera 3D, mais um, ó, sétimo, oitavo, a câmera 3D que ele tem de cima do carro inteiro, da avenida, da rua, né? Ele te mostra quantos centímetros você está do objeto à frente, de um poste ou da parede. Você consegue parar grudado se você quiser. Então ele tem 8 pontos aqui. Eu acho que não cheguei na metade. Tá, que é muito legal. Vamos lá, que mais? É tanta coisa. Bom, luz de iluminação traseira, naquele negócio que você segura ali atrás, não tem, também é uma besteira, mas não tem. No Q3 não tinha. Importantíssimo. Conexão sem fio com Android Auto e Apple, né? Com CarPlay, totalmente sem fio. No Q3 você tinha que ligar o fio. E outra, rápido demais. O sistema deles de digital é muito rápido. Você entrou no carro, está conectado, está no Android já, se você quiser. É muito legal, ou na Apple CarPlay. Tá? É muito rápido. Eu tenho uns 10 itens aqui, gente. Não cabe na minha mão. Tá? 11º. Tela. A tela deles é 12, alguma coisa, gigante. A do Q3 era menor. Tá? Era bem menor, acho que é 8 ou 9, agora não lembro. Tá? Totalmente digital. Muito funcional. Tá? 11ª. Que mais? 12ª, vou lembrar das coisinhas, são pequenas, mas são importantes. 12ª, te dá o Veloy, né? Te dá uma tag durante um ano sem pagar nada. Minto, sem pagar mensalidade, né? Você vai pagar o que você usar, te dá um Veloy, o grupo. 8 anos de garantia da bateria, 5 anos de garantia do carro, tá? As revisões muito mais baratas, já pré-fixadas do que a da Audi. Tá? Chega a ser metade do preço da revisão. Já tem aqui uns 15 itens, tá, gente? Já foi para os 5 aqui. Mais uma. Sim, já vem com a internet integrada. Você já vem com um chip de internet da Claro no seu carro. Você pode abrir um Wi-Fi no seu carro para o teu visitante, para a tua família. Tá? Mais uma, já vem com GPS integrado por causa do chip. Coisa que nem o Audi não tinha isso, o Q3. E outra coisa, eu sei que tem lá fora. Eles tiraram isso no Brasil. Eles arrancaram no Brasil isso aí. Então você tem o mapa lá sem GPS, tem que ligar o celular. Aqui não, já vem no carro embutido a tua internet, 4G da Claro, e o GPS, claro. Tá? Então ele tem aqui uns 17 itens já, brincando. Mais um ótimo, bacana esse, que também não tinha no Q3, mas outros carros eu sei que tem, talvez no Q5 tenha, não sei, enfim, em outros carros também tem, né? Refrigeração do banco, do passageiro e do motorista. O banco refrigera, fica gelado, dia de calor excelente, isso é muito legal, tá? No Q3 também não tinha, já tem uns 17 itens, 18 já por aqui. Que mais? Luz ambiente interna colorida. No Audi, olha que outra coisa engraçada, quando eu fui comprar, a moça me falou que não tinha, a vendedora daqui da Baixada falou que não tinha luz no Audi. E tem uma luz interna, mas é branca, bem fraquinha, mas tem um LEDzinho branco no Q3. Já no Raval GT tem uma luz azul bem forte, bem bacana, fica muito mais charmoso, muito mais elegante. Tá? Mais um item, são 19 já itens mais ou menos. Tá? Que mais? É muita coisa, gente. Eu fico até de bobeira, sério. É muita diferença para você não querer trocar, não fazer o teste. A câmera de reconhecimento facial, de fadiga, que te fala, olha, presta atenção no carro, olha a tua frente, percebe se você está dormindo, querendo dormir. Você pega o celular, ela briga com você. É muito legal. É muito legal. Mais uma, lembrei. Voz. Comandos de voz, que no Q3 também não tinha. Tá? Raval, abra o teto solar. Raval, fecha os vidros. Raval, liga o ar-condicionado. Raval, está muito quente, ele esfria. Raval, coloque na rádio X.
Raval, abre o porta-mala. Raval, abra não sei o que. É fantástico. Mais uma que eu acabei de lembrar. Aplicativo do Raval, via celular. Que no Q3 também não vem. Ou qualquer outro carro, enfim. Estou falando do Q3 só porque é o carro que eu tinha que posso comparar. Tá? O aplicativo, pasmem. Tá? O aplicativo se configura muitas coisas, inclusive o som quando o carro liga. O carro não tem som. Quando você liga o carro, aliás, até tem um som, outra coisa importante. Mas quando você liga o carro, ele é elétrico totalmente. Aí você consegue colocar um som personalizado, com um som de carro ligando, ou uma voz. Eu coloquei lá, carro ligado. Eu gravei meu som, carro ligado. Então quando eu ligo o carro, parece carro ligado. Você que tá ligado. É muito legal. O aplicativo também faz o quê? Liga o carro não. Não liga o carro. Liga o ar-condicionado dentro do carro, antes de você entrar. Tá? O aplicativo toca a buzina do carro, o aplicativo baixa a vida do carro, o aplicativo abre o porta-mala do carro automaticamente. Está chegando saindo do supermercado, já quer abrindo o porta-mala, tem muita coisa na mão, liga lá. O aplicativo faz um monte de coisa. Gente, já tem uns 22 itens na minha mão já. Tá? De diferença. E aí, como é que você quer que eu olhe para isso? Olhe para o meu carro antigo, que era mais caro que esse carro, e fale, não vou trocar. Não vou fazer o teste, pelo menos. São 22 pontos até agora que eu estou lembrando. Fora quando vai depois de acabar esse vídeo. É impossível se não querer pelo menos experimentar. Né? O chinês, como a maioria fala. E deixa de ser um chinês, igual o teu celular aí que você está vendo também, talvez esse vídeo hoje. Né? Então assim, eu também era cético. Mas você começa a ver, são tantos pontos a mais, o carro que você tem, o carro que você ainda custa mais, ainda é mais caro. Por que eu não vou testar esse carro, que é um pouco mais barato, tem muito mais coisa? Se fosse comparar com um carro de uma marca famosa, posso dizer assim, seria o dobro do preço. Então eu estou fazendo uma economia de valor, estou pegando um carro zero, com muito mais opções, muito mais segurança principalmente. Como não mudar? Mais potência, mas falei aí para vocês uns 22 itens já, que eu lembro. E alguém talvez me pergunte, mas aí, e o Raval, não tem coisas a menos? Com certeza tem. Mas sabe o que acontece? São tão pequenas que não justificam não trocar. Se eu falei até agora uns 22 itens que o Raval tem, que o Audi não tem, efetivamente, o Q3 pelo menos não tem, eu posso te falar uns 3 ou 4 no máximo, que o Audi tinha que o Raval não tem. E são bobos. Eu sei de cabeça mais ou menos alguns deles. O primeiro é pedaleira personalizada. Sabe que pedaleira cromada? Onde você descansa o pé e acelera e freia? O Raval não tem. Mas você compra por R$100 na internet pro Raval. Eu já comprei. Senti falta. Tá? O guidão do Raval é um pouco mais... não é tão grosso, tão esportivo quanto o da Audi. Tá? Essa é uma outra diferença. Eu senti falta um pouquinho também, mas você acostuma com isso. Tem gente que já comprou um recheio, posso dizer assim, né? Também tem para vender. E colocou no guidão do Raval que eu sei. Mas é que você acostuma. Mas quer algo mais esportivo? Coloca também, encapa ele. Tem pronto, bonito pra caramba. Que mais? Luz interior no porta-luva. Quando você abre do Audi tem uma luz interior, interna. O Raval não tem. Você compra no Mercado Livre por R$20. Uma luzinha dessa, de touch, perfeito. Se for sentir falta. Que mais? Acho que não tem. Acho que são 3 itens mais ou menos. São 3 itens diferentes que eu senti falta. Não, mais um importante. Esse é o mais importante. O farol adaptativo. Farol que troca normal, acende só automaticamente se estiver escuro, se estiver noite, etc. Esse farol não tem. E não dá para adaptar, acredito eu. Tá? Mas são 4 itens. Se eu falei que eram 4, são 4 itens. Você tem que mexer no farol automaticamente. Mexer na mão, né? Manual. 4 itens. Mas esses 4 itens são bobos perto de 22 itens. 23. Acabei de lembrar mais um. Teto panorâmico do Raval. É muito melhor que o do Q3. É gigante. É muito maior. Muito mais bacana. E muito mais solar, ele vai até o fundo, quando do Q3 não ia. Tá? Então, eu já falei aqui 23, 24 itens que me fizeram mudar ir da Audi para o GWM, Raval. Talvez nem assim você esteja convicto disso. Eu entendo. Talvez seja difícil mudar de marca.
eu sou um pouco diferente, já mudei várias vezes e eu tô apto ao novo. Gente, quando o novo me mostra tanta coisa boa. Estou com o carro há alguns dias, não são muitos. Eu vou te falar que quando eu fiz o teste lá na Raval em São Paulo, na Alta, já achei o carro bem bacana no teste, foi bem curto. Mas tem medo de fazer porque o carro não é seu, né? Quando eu peguei o carro e fui fazer o teste eu mesmo, o prazer de você pisar num carro desse e o carro te puxa, te suga, a aceleração dele é tão forte, tão bacana e tão suave ao mesmo tempo, não dá pra te passar isso sem você testar. Você ir fazer o test drive desse carro ou comprar o seu, enfim. É muito dinâmico, é muito rápido a aceleração do elétrico, porque ele anda a maioria das vezes no modo elétrico, né? Só vai acionar a combustão se chama alta velocidade. É muito rápida e é muito prazerosa. 393 cavalos, quase 400, é muita coisa. É muito legal, tá? É muito legal mesmo. Ainda sabendo que você vai ter uma economia, você não vai gastar mais gasolina por causa disso. Não tem como voltar atrás, sabe? É difícil. Acho muito difícil. Não que seja impossível, mas é muito difícil. Eu estou há pouco dias com o carro, volto a falar, e estou gostando demais do carro. Esses 4 pontos foi o que eu senti falta, que eu falei, que o outro carro tinha, mas que dá para você colocar, a maioria deles pelo menos, e não são suficientemente grandes para falar, me arrependi. Até agora não existe nada disso, muito pelo contrário. Eu estou bem feliz porque eu estou com um carro mais barato, muito mais econômico, vai dar muito mais economia, muito mais eficaz, com muito mais qualidade. Bom, eu podia aqui parar e pensar em mais coisas que tem no Raval que os outros não têm, ou que o que eu tinha não tem, e deve ter mais coisa, mas acho que já foi suficiente. Uma coisa que eu queria passar com o meu depoimento, vou mostrar aqui o meu carro agora no vídeo, e o carro antigo também, dá para vocês visualizarem um pouco dos dois. Com certeza esqueci de falar alguma coisa que o Raval tem, né? Mas vamos pesquisar que vocês vão achar bastante coisa. E eu era cético, talvez um pouco igual você que está vendo o vídeo aí seja. Eu te falo, vai conhecer o carro, abre um pouco a sua mente expande, sabe? Acho que vale a pena. Vai conhecer o carro, faça suas comparações, veja os seus números. E embora alguns ainda vão me chamar de louco, eu não sou não. E estou bem contente com o Raval GT, tá, da GWM. Bom, galerinha, sempre esquece de alguma coisa, né? Esqueci, falei que tinha muitos itens aqui do Raval, tá aí, o bichão tá aqui, ó. Só pra você aqui um pouquinho. Nosso GT, né? Mas só para finalizar o vídeo aqui, eu esqueci de alguns itens. Eu falei que são muitos itens que o carro tem, né? Um deles, eu não sei qual dos dois que eu esqueci, mas vamos lá. Um deles é o GPS embutido, né, com a internet 4G da Claro, né, por 2 anos, totalmente embutida. E o outro é o carregador sem fio, né? Carregador sem fio, e não um padrão que vem em todos os carros aí de 5 volts, é um de 15 volts, tá? Que é bem importante. E ele carrega realmente rapidamente o carro, rapidamente o celular em 15 volts. Fica nessa localzinho aqui, né? Bem aqui, né? Se bota o telefone ali já era. Então, eu sei que eu esqueci um desses itens. É o carregador sem fio de 15 volts, não de 5, tá? Realmente carrega o teu celular. E o outro, eu acho que eu não falei do GPS embutido que já vem, né? Nele com mapa, tudo com internet, hotspot pro carro inteiro, etc. E mais um importante também que não tinha no carro anterior, que eu tenho que falar aqui, que é bem bacana, é que o carro anterior, eu já falei para vocês qual é, né? Ele me avisava quando a pressão dos pneus baixava. Ele avisava, o veículo avisa, mas ele fala assim, ó, pneu direito, pressão baixa. Mas ele não fala quanto está a pressão e nem me dá temperatura não, a pressão e temperatura dos pneus. Ele não me passa isso em um painel nenhum, tá? Se tiver um murchando, eu não sei se está murchando até ele me avisar que murchou ou que está muito murcho. E já no Raval, em outros carros também que eu sei, mas o Raval é bem específico porque ele tem ele mede o PSI do seu carro, né? Dos 4 pneus, te informa em tempo real como é que tá os teus 4 pneus e também a temperatura.
Por quê? Porque a temperatura, se estiver muito quente, você sabe que o pneu tende a aumentar a pressão, né? A pressão aumenta. Então, se está muito quente o dia, o piso do asfalto muito quente, a pressão do teu pneu aumenta. E quanto mais cheio, fica mais escorregadio o teu carro também. Isso é bem importante, tá? Igual Fórmula 1, tá? Quanto mais pressão no pneu, ele fica mais escorregadio, tá? E mais quente também. Fica muito superaquecido, ele escorrega demais. Quanto mais murcho, ele tem mais aderência ao solo. Porém, claro, tem que ter um PSI mínimo, né? Então o Haval te dá dos 4 pneus em tempo real, você clicou no painel, aparece tanto a pressão de cada pneu do carro quanto a temperatura de cada pneu do carro. Isso é bem legal, que no carro também não tinha, tá bom? Para finalizar o vídeo aqui, então esse é o meu depoimento. Se você quiser, você vai testar os carros aí que você quiser, claro, mas até então essa compra aqui é excelente, não tenho o que falar da compra, tá? Por enquanto. Claro que depois de um mês, 2, se eu conseguir, eu volto aqui fazer uma avaliação de novo de tempo de uso já do carro, né? Mas até agora a sensação de dirigir é fantástica, realmente é muito boa. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau, obrigado, espero ter ajudado vocês em mais uma escolha. Até logo, fiquem com Deus.